Olá, amigos que acompanham o Peixe Elétrico, trazendo todas as informações do maior alvinegro do mundo, que ontem teve uma vitória maiúscula frente à equipe do Vasco da Gama em São Januário, confronto de 6 pontos. O Santos sai da zona do rebaixamento e segue firme aí agora com 2 vitórias consecutivas e vai tranquilamente aí para o jogo da Sul-Americana na próxima quinta-feira contra a equipe do Macará. Na altitude, isso daí pode trazer dificuldades para o Santos, até porque o Cuca não sabe o que vai fazer com essa equipe, 3 frentes no campeonato. A gente vai falar muito sobre isso. Também vamos falar sobre pacotão de reforços. Será que teremos aí reforços chegando ao Santos? Será que teremos luz ao fim do túnel? O grito de socorro do Cuca, será que valeu a pena? O Alexandre Matos disse que não ia ajudar, porque tem outros objetivos, mas parece que, se for de graça, o Santos está aceitando grandes oportunidades. Vamos ver como fica essa situação. Tudo isso vocês acompanham aqui no Peixe Elétrico, mas antes peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. É sempre importantíssimo estar interagindo com vocês aqui no Peixe Elétrico. Então, galera, dá uma força aí, se inscreva no canal, que é muito importante. Bom, Santos venceu a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 3-0, um jogão aí que a gente pode dizer do Santos, que vinha de uma vitória contra a equipe do Macará e agora conseguiu uma vitória consistente fora de casa, a primeira do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro, 3-0. Poderia ter feito mais até o Santos no final do jogo. Foi um jogo de 2 tempos distintos. O primeiro tempo, achei que o Santos se defendeu mais, o Cuca tentou baixar a guarda e tentou fazer com que o Santos não levasse gol. Isso daí aconteceu, o Santos tomou um pouquinho de pressão nos primeiros 10, 15 minutos de jogo. O Vasco teve algumas oportunidades, mas aí, com o tempo passando, o Santos conseguiu melhorar aí na partida, conseguiu se encontrar, até que o Gabigol teve uma grande chance e acabou desperdiçando, saiu cara a cara com o goleiro numa assistência de cabeça do Barreal e o Gabigol não conseguiu fazer o gol. Daí por diante, o Santos melhorou muito, teve uma bola na trave do Cabadeiro, teve alguns lances que o Santos tentou finalização com o Neymar, desviou, poderia ter acontecido o gol. Em contrapartida, o Vasco não conseguiu mais armar a equipe. E isso fez com que o Cuca tivesse tranquilidade no intervalo. Para quê? Para poder armar o Santos, às vezes, com uma forma mais ofensiva no segundo tempo e tentar aí a vitória. E foi o que aconteceu. O Santos iniciou o segundo tempo muito bem também. Queria destacar a participação do Cabadeiro, que a gente sempre fala, né, que o jogador tem algumas deficiências técnicas, mas é um jogador voluntarioso. Ele é aquele famoso pau para toda obra, né? Onde o Cuca precisar do Cabadeiro, o Cabadeiro está à disposição e ele deu um dinamismo no campo ali. Ele estava em todos os lugares, marcou bem, fez, trocou passes, sofreu faltas e isso fez com que o Santos ganhasse um pouco o meio-campo ali, porque o Santos jogou com 2 volantes, tanto o Oliva quanto o João Schmidt, e o Neymar pedia a proximidade desses 2 jogadores, dizendo que estava com um buraco no meio. E foi nesse trabalho que o Cabadeiro conseguiu aí sobressair em alguns pontos na sua velocidade. É um jogador realmente voluntarioso e ainda teve quase a chance de fazer um gol, né? A gente vê que o Cabadeiro acabou cabeceando a bola num rebote de escanteio e a bola caprichosamente bateu na trave e ele não conseguiu fazer o gol. Na segunda etapa, o Cuca acabou colocando o Roleiser, que foi um acerto. Por quê? Porque o Roleiser acertou aquele buraco que o Neymar dizia que estava acontecendo no meio campo. O Roleiser entrou muito bem, já tinha entrado muito bem na partida contra o Macará e mais uma vez entrou muito bem nessa partida. Aí fica a dúvida, né? Como fazer com que o Roleiser consiga jogar no Santos
junto com o Neymar e o Gabigol. Esse, às vezes, é a maior dúvida do Cuca. Por quê? Quando estavam os três jogadores, o Santos tinha muita deficiência defensiva, porque os três jogadores não ajudam na marcação. E o Cuca parece que encontrou isso. Ele entra sem o Roleiser, coloca o Cabadeiro e traz essa consistência defensiva para poder liberar mais o Gabigol com o Neymar. Posterior a isso, a gente vê que o Cuca, no segundo tempo, ele coloca o Roleiser, acaba tirando ali o Cabadeiro, mas ele tira o Gabigol após o primeiro gol e coloca o Tassiano com um posicionamento diferente. O Tassiano trabalhou defensivamente e isso fez com que o Roleiser não tivesse tanta obrigação defensiva. Foi onde o Roleiser conseguiu ali dar muito dinamismo no meio-campo do Santos e o Santos, a partir daí, passou a dominar totalmente a partida. Após o gol do Gabigol, o Santos conseguiu em 2 bolas paradas, contou com a ajuda também do Léo Jardim, goleiro do Vasco, mas conseguiu com a sua dupla de zaga. O Arão, improvisado na zaga, faz a sua segunda partida, falhou contra o Macará, mas teve uma boa partida ali durante o jogo, e ontem também fez uma boa partida o Arão. Ambos os jogos ele marcou gols, contra o Macará e ontem contra a equipe do Vasco. E o Luan Pérez, que estava fora da equipe, o Cuca acabou dando essa confiança para o Luan Pérez mais uma vez. O Cuca sabe que é um jogador experiente, já jogou com o Cuca no Santos 2020, sabe que ele tem potencial, mas que não vinha atravessando boa fase. Ontem o Luan Pérez fez uma boa partida e foi consagrado também com um gol ali, o Luan Pérez. Com isso, o Santos consegue uma vitória muito boa. O Santos poderia ter feito até mais no Vasco. Eu acho que o Santos e Vasco têm os mesmos problemas em montagem de elenco. São elencos caros, o Vasco também contratou vários jogadores, tem folha salarial altíssima, assim como acontece com o Santos. Tem problemas quando joga dentro de casa, o Santos também tem problemas, então eu vejo muita semelhança entre as duas equipes. Ontem, antes de iniciar a partida, imaginava exatamente o que aconteceu. Quem fizesse o primeiro gol poderia ter vantagem aí, foi o que aconteceu. O Santos fez o primeiro gol, levou a torcida do Vasco contra a equipe e aí por diante. Assim como acontece com o Santos na Vila Belmiro, o Vasco acabou se perdendo durante o jogo e o Santos consegue essa vitória muito importante que leva o Santos aí à 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 25 pontos, 2 apenas atrás do São Paulo. Ainda tem o jogo do Inter, que enfrenta a equipe do Remo hoje, mas o Santos acaba saindo do rebaixamento e agora tem a possibilidade de conseguir criar um pouquinho de gordura aí no Campeonato Brasileiro, porque joga contra o Mirassol dentro de casa. O Santos tem que começar a pensar nessas partidas dentro da Vila Belmiro, onde o Santos tem muitos, na minha visão, muitos resultados negativos nesse ano. É um Santos que empata muito, é o Santos que já perdeu aí 4, 5 partidas na Vila Belmiro no ano. Isso daí a gente sabe que acaba, no caso do Santos, a Vila Belmiro acaba sendo um diferencial e não está sendo nos últimos tempos. Vamos ver se o Santos consegue a vitória contra a equipe do Mirassol, que ontem tomou uma goleada para o Flamengo aí, 5-1 para o Flamengo dentro de casa. O Mirassol jogou e aí o Mirassol vai querer tirar proveito contra o Santos. O Santos tem que fazer por onde, tem que vencer essa partida, porque aí com 28 pontos o Santos pode até pensar em Copa do Brasil. O Cuca começa a pensar aí na Copa do Brasil, porque o Santos tem 3 confrontos de uma vez aí, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Brasileiro, 3 clássicos regionais, 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Corinthians, no meio desses jogos contra o Palmeiras. Então, esse tem que ser o planejamento do Santos. A vitória contra o Mirassol, ela é importantíssima se o Santos quiser objetivos maiores em outras competições, precisa ter fôlego no Campeonato Brasileiro. E se ficar brigando pela zona do rebaixamento ali, vai dificultar em outras frentes. Quem sabe o Santos conseguindo a vitória contra o Mirassol, sai de vez do rebaixamento, aí o Santos passa a pensar um pouquinho nesses confrontos contra o Palmeiras.
Bom, aí mudando essa questão, o Cuca fala muito do elenco tá curto no Santos, é um elenco que precisa de reforços, ele pega e dá o grito, fala com o Alexandre Matos, precisa de jogadores ali para poder auxiliar justamente nessas três frentes. O Alexandre Matos fez meia-culpa, falou que não, que tá tudo combinado, tem que fazer o pagamento dos jogadores, tem a questão do transfer ban ainda, e que às vezes não ia é, atravessar nada de negociações, atravessar todo o planejamento do clube. Às vezes, se aparecesse alguma oportunidade de mercado, o Santos iria atrás. Pois bem, é o que está acontecendo agora. O Santos deve pagar nessa semana o transfer ban, também deve pagar um direito de imagem, ficaria com apenas um, mas vai vencer o outro no dia 20, mas já vem colocando em dia com os próprios jogadores, e aí pinta a oportunidade do Adonis Frias ir para o Racing. Olha, o Vojvoda não ajudou o Santos quando estava no Santos, mas vem ajudando muito o Santos agora que ele está no Racing. Levou o Lautaro Dias e agora quer o Adonis Frias. Em contrapartida, o Racing negocia com o Santos a aquisição do Adonis Frias, cedendo o Gaston Martirena, ambos por empréstimo. Gaston Martirena vem para o Santos e o Adonis Frias vai para o Racing por um período de um ano e depois os times acabam fazendo, às vezes, a troca definitiva desses jogadores. Já é uma troca programada, mas primeiramente iria por empréstimo. O que acontece nessa negociação que está tudo certo. Inclusive, o Martirena já tinha passagem agendada para São Paulo e o Adonis Frias para a Argentina. Já nem jogou ontem, nem foi relacionado justamente por essa negociação. Então já era uma negociação dada como certo. Porém, o staff do Adonis Frias recebeu de última hora aí uma proposta do Atlas do México. E essa proposta do Atlas do México, que é tanto para o Adonis Frias quanto para o Santos Futebol Clube, 5 milhões de dólares para o Santos Futebol Clube e o Adonis Frias ganhando aí um aumento salarial substancial do que ele recebe no Santos, além de um contrato longo no Atlas, e isso fez com que o staff recuasse um pouco e pensasse na ida, na volta, né, do Adonis Frias para o México. Só que o Santos, a proposta pelo Adonis Frias seria uma proposta interessante mediante ao que o Santos pensasse aí no futuro, sem pensar na aquisição do Martirena. Só que o Santos vê muito boa essa aquisição do Martirena. Por quê? Porque o Santos já teve interessado no jogador, o jogador já demonstrou interesse de vários clubes brasileiros, inclusive Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, só que não vem atravessando uma boa fase no Racing, é reserva atualmente no Racing, e apareceu a oportunidade. O Racing quer cerca de 7 milhões de dólares pelo Martirena. Para o Santos contratar o Martirena vendendo o Adonis Frias por 5, para o Santos é um prejuízo. Então, nesse sentido, o Santos recusou a proposta do Atlas e pensa nessa negociação com o Racing. Por quê? Porque aí seria o Martirena com o Adonis Frias pau a pau ali, então se igualaria os valores. Então o Santos recusou, só que o Adonis quer ir para o México. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que ele vai acabar indo para o Racing mesmo. O Martirena deve chegar no Santos e ajuda sim na lateral direita. Tudo bem que o Santos não tem lateral esquerdo, mas na lateral direita a gente vê que pode ajudar. E também tem a possibilidade da contratação do Alexander. O Alexander, aquele mesmo que era do Fluminense, foi para o Al-Ahly, e agora, e depois recentemente veio para o Atlético Mineiro, agora não está sendo muito aproveitado lá, e o Santos fez uma consulta no Atlético Mineiro, uma proposta, o Atlético parece que gostou da proposta, e pode ser que o Alexander chega no Santos por empréstimo, primeiramente por empréstimo, com o passe estipulado aí futuramente em cerca de 4, 5 milhões de dólares.
é mais um reforço que o Cuca pede, então o Santos pode ganhar 2 reforços aí. Tem um terceiro reforço, com a saída do Adonis Frias, pode chegar aí o Patrick do Novo Horizontino, mas ainda os clubes estão em estágio inicial, eu vou falar em outros vídeos mais sobre isso. Pois bem, galera, é um Santos que inicia a semana bem, inicia com vitória diante do Vasco, a saída do rebaixamento e a possibilidade da chegada de reforço para o técnico Cuca, que vai preparar a equipe lá mesmo no Equador. O Santos deve viajar amanhã para enfrentar o Macará na quinta-feira. Beleza, galera? Vamos encerrando esse vídeo, vamos deixar para um próximo vídeo a gente falar muito sobre essa questão de contratação. Espero vocês nos próximos vídeos do Peixe Elétrico. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like e ative o sininho, é importantíssimo pra gente. Beleza, galera? Tchau, tchau. Até mais.